Podem sentar, por favor. Bom dia. Tudo bom? Qual o nome? Tatiane, pastor. Tatiane, então. Já participou de Fogueira Santa? Já. Como era a vida antes? Sua vida tem 2 estágios, né? Fique à vontade. Então eu vou falar do começo para as pessoas entenderem, né? Então foi assim, pastor. Quando nós vimos para a igreja, né? Eu e minha... Nós, você e sua família. Isso, eu e minha família, no Brasil ainda, né? A gente veio por causa de problema familiar. Eu era muito pequena ainda, pequena assim, adolescente, tinha meus 16 para 17 anos. Então nós viemos para a igreja por causa de problema na família, por causa de vício, por causa do meu pai, que bebia muito. Então era muito sofrimento na família. Então através da televisão a gente conheceu o trabalho da igreja e fomos para a igreja. E assim nós pegamos firme, né? O Senhor libertou meu pai, Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, né? E eu comecei a fazer a obra do Senhor. Só se tornar evangelista, evangelizar, ganhar alma. Entrei para a escolinha, foi um processo, né? Eu vou falar para adiantar. Foi um processo todo, entrei para a escolinha, evangelista, fui levantada colaboradora, depois obreira, fui fazendo a obra do Senhor. Chegou a ser obreira há quanto tempo? 8 anos de obreira. E então, nesse período, fazendo a obra, estava tudo muito bem, a vida estava abençoada, a família tinha sido restaurada, tudo, né? E eu sei que meu pai, naquela altura, teve uma proposta, eles vieram para cá, né? E eu fiquei ainda em Portugal, lá no Brasil, depois que eu vim para cá. E quando eu vim para cá, naquela altura, já vim como obreira, né? Vim como obreira, fiz a obra aqui 4 anos. Chegou a estar como obreira cá em Portugal. Sim, 4 anos fiz a obra aqui, né? E desses 4 anos, eu também estava com a minha vida aqui abençoada, porque eu vim, o Senhor preparou meus documentos, legalizei minha situação, né? Eu tinha um bom emprego, tinha minha vida estabilizada. Isso. Aí tive férias no serviço e fui passear no Brasil, né? E nessa ida minha para lá, para o Brasil, foi que começa a minha segunda etapa da minha... O que aconteceu? Foi aí que foi a minha destruição, né? Por causa da minha vida sentimental. Eu fui para lá, conheci uma pessoa, não é? Como obreira. Isso, como obreira. Estava na obra, saí. E a pessoa era da igreja ou não era da igreja? Não, estava assim, sabe? Não tinha firmeza. Só vinha. Isso, o senhor entendeu? E ali, pastor, o diabo ele me armou um laço muito grande. E eu, naquela altura, não vigiei, né? E deixei me levar com aquela situação, com aquele sentimento, porque eu comecei a gostar da pessoa, né? E havia ali um sentimento, tudo, e eu me deixei levar. Se envolveu com a pessoa? Envolvi com a pessoa. Caí. Mas só que, nessa altura, antes disso acontecer, aí eu ia voltar para cá. Eu não ia ficar no Brasil. Eu fui para lá de férias. Comprei minha passagem de volta para voltar para cá, né? Mas como eu conheci a pessoa, fiquei. Falei, não vou voltar, vou ficar. Né? Naquela altura minha mãe ficou muito, muito magoada, muito chateada, entristecida, tudo, porque eu fiquei lá e eu falei que não vinha. E a pessoa, pastor, havia muita promessa. Havia promessas, a gente ia ficar junto, já tínhamos marcado as coisas, nós íamos casar, tudo, o senhor entendeu? Mas assim, quando minha passagem venceu, né? Quando minha passagem venceu, que eu não teria mais como voltar para cá também, né? No outro dia, aquelas promessas daquela pessoa, caiu tudo por terra, né? Caiu tudo por terra, já não havia mais promessa, já não havia mais sentimento, a pessoa já sumiu, não quis mais saber. Viu como é que o diabo trabalha? Por que não falou antes? Justamente venceu a passagem dela viajar para cá num dia, no outro homem o quê? Acabou com tudo. Olha aí como é que o diabo trabalha. Como é que você ficou? Como é que você se sentiu depois de tudo isso? Que quando você caiu, você saiu de obreira. Como é que ficou a sua vida? Quem se tornou a Tatiane? Uma mulher feliz, em paz, alegre? Como é que você se tornou quando caiu? Foi uma derrota, né, pastor? Porque eu nunca imaginava que ele faria isso comigo, né? E fez. Então aquilo me abateu tanto, né? Me abateu tanto. E eu fiquei mesmo derrotada, porque estava lá sozinha, minha família toda aqui. Estava lá, sem condições mais para voltar para cá, né? Fiquei lá. Então, eu falei, fiquei na igreja acho que 1 semana só, né? Depois disso que me aconteceu. Depois não tive mais força para ir para a igreja. Se afastou de Jesus. Da igreja, entendeu? E só que eu não afastei, pastor, uma semana, 1 ano, não. Eu me afastei 10 anos da igreja.
10 anos. Uma mulher que foi obreira, por não vigiar na sua vida sentimental. E assim você leva para qualquer outra área da sua vida. O diabo conseguiu tê-la 10 anos nas mãos dele. Esses 10 anos que você passou longe de Jesus, como é que a Tatiana se tornou dentro de você? Havia alegria, havia paz, não havia? O que havia? Não havia paz não, pastor. Não havia paz porque eu entrei em depressão, né? Você entrou em depressão? Em depressão. Aliás, um detalhe, eu saí da igreja, só que eu fui para outra igreja. Mas era como se eu não tivesse, né? No mundo mesmo, porque... Na Universal, uma outra denominação. Outra denominação. Saí da igreja, fiquei 10 anos fora da igreja, fui para outra igreja. E ali eu fiquei em depressão, a minha vida era... Mesmo na outra igreja você sofreu com depressão, muita tristeza? Era depressão, era tristeza, eu só chorava, ficava só em casa trancada, não tinha contato com ninguém, só ia no dia de culto e vinha, eu voltava para casa, aquela derrota. Um fundo de poço, né? Pastor, eu tinha também um salão, o salão não andava, era tudo amarrado. Foi 10 anos, pastor, eu não sei como eu consegui viver 10 anos assim, nessa situação. Mas você disse no início que quando você veio para Jesus, estava com Deus, Deus começou a abençoar você, a prosperar você, foi ou não foi? Certo? Você está vendo? Quando ela se afastou do Deus vivo, o que acontece? É isso aí. A questão não está na denominação, a questão está em a pessoa, ela está em comunhão com Deus, ela está junto de Deus. Esse foi o seu fundo de poço? Foi, pastor, porque eu estava sozinha mesmo. Como é que você voltou para o centro de ajuda? Então, aí eu comecei, quando eu decidi não viver mais naquela situação, porque eu estava, sabe, mesmo derrotada. E minha mãe aqui não sabia o que estava passando. Ela sabia que eu já não estava mais na igreja e ela sempre orando aqui por mim, para mim voltar. Ela nunca desistiu. Ela ainda vai, minha filha ainda vai voltar, ainda vai voltar. E então eu comecei a sentir, pastor, falta, né? E aí eu lembro como se fosse hoje que eu falei assim para o Senhor, eu dobrei meu joelho, orei a Deus, fiz um clamor, falei, Senhor, eu não aceito mais viver nessa situação, né? Eu quero uma mudança na minha vida. Eu tomei uma decisão, pastor, de não mais viver daquela maneira, né? E olha, não deu uma semana, eu comecei a sentir falta, porque eu dizia para minha mãe que eu não pisava mais nos meus pés aqui em Portugal, muito menos na Igreja Universal, né? E Deus assim começou. E a igreja não fez nada com ela, foi ela que fez com Deus. É ou não é? Certo ou errado? Você está vendo? Mas é assim, porque o diabo já trabalha, já entra na mente da pessoa e já começa a dominar os pensamentos daquela pessoa. Quando você chegou à igreja, como é que foi? Então, aí eu tomei essa decisão, né, de voltar. E eu comecei a sentir falta. Aí passava como se fosse um filme na minha cabeça, né? Os momentos maravilhosos com Deus. Eu estava aqui, de quando eu fazia a obra do Senhor na igreja. As buscas de domingos. Como a minha vida era diferente, pastor, né? Então eu comecei a sentir falta. Aí eu comecei a me achegar com a minha mãe, falando, mãe, eu quero voltar para aí, né? E aí foi, eu não tinha dinheiro para vir, tinha que tirar passaporte de novo, todas essas coisas. Eu sei que eu pus as coisas do meu salão tudo à venda. E quando foi uma semana eu já estava com meus documentos na mão, do passaporte, com a minha passagem, tudo para vir para cá, né? E só que não foi fácil, pastor, né? Eu vim tudo, mas eu vim aqui dentro de mim com uma decisão de mudar, porque eu sabia que as coisas iam mudar na minha vida. E eu vim para cá, não foi fácil também. Quando cheguei aqui passei por uma situação difícil, né? Porque eu sei, o diabo sabia o trabalho que Deus ia fazer na minha vida e a decisão que eu tinha tomado. Qual era o meu objetivo, né? De voltar para o meu Deus. Então, ele sabia. Então, passei também por uma situação aqui difícil. Quanto tempo tem, só para a gente adiantar, chega para cá um bocadinho. Quanto tempo tem que você voltou? Já tem 2 anos. 2 anos que você voltou. Como é que foi o processo todo inicial? Então, aí eu voltei para cá, né? E aí eu tinha dentro de mim que eu tinha que me arrepender e voltar da onde eu caí. O senhor entendeu? Começou do zero. Comecei do zero. Aí eu comecei a voltar para cá. Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fiz o meu propósito com o Senhor da Fogueira Santa. Você fez sacrifício na Fogueira Santa. Na Fogueira Santa, o meu único objetivo era ter um encontro novamente com Deus. Ela tinha perdido o Espírito Santo. O erro, o pecado, a prostituição, fez ela perder a presença de Deus dentro dela. É imediato isso.
Mas olha o voto que ela fez na fogueira santa. Então você sacrificou na fogueira santa em prol de ter Deus dentro de você novamente. E foi isso que Deus fez. Então, quando eu sacrifiquei, eu vim, voltei. O que você fez? Qual sacrifício? Assim que eu cheguei aqui, tinha arrumado um trabalho. E eu sacrifiquei todo o meu salário. Também vendi algumas coisas e fiz. Porque eu queria novamente ter uma vida com Deus, né? Eu queria Deus dentro de mim, ser como eu era, né? E eu falava, Senhor, eu quero que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Eu quero trabalhar do Senhor na minha vida. E eu falava com Deus. E eu fiz o meu voto com o Senhor, né? Entreguei neste altar e Deus me honrou, pastor. Cadê a depressão? Sumiu tudo. As tristezas. Hoje é outra Tatiana. Hoje eu não tenho depressão, não tenho tristeza. Tudo está começando a caminhar. E olha, pastor, eu fiz o propósito pela minha vida espiritual, né? E o Senhor abençoou todas as minhas áreas, né? Financeiramente. O que financeiro? Por que financeiramente? Você trabalha para alguém? Eu saí do serviço onde eu estava antes e Deus foi dando direção, abençoando. Eu trabalho com meus próprios negócios. Você trabalha por conta própria e Deus tem prosperado. Prosperado. Tem hora que eu olho assim e falo para minha mãe, eu admiro, porque todos os dias eu tenho encomenda e Deus tem aberto as portas assim de uma maneira muito grande. Vale a pena sacrificar na fogueira santa? Com 10 anos de sofrimento, tudo, voltei para o meu Senhor. Com 2 anos o Senhor já restaurou tudo. E eu creio que muito mais Ele vai fazer, pastor. Qual o seu conselho para essa pessoa que está te assistindo ou te ouvindo? Para elas nunca desistir. Nunca deixar de olhar para Deus, né? Desviar o olhar dela, não. Sempre focar no Senhor, né? E se a pessoa está desanimada, pastor, que ela venha pedir força para Deus. Porque Deus, eu sei que Deus, nesse tempo todo, nunca esqueceu de mim. Ele sempre esteve comigo ali, porque senão eu não estaria aqui. Poderia ter acontecido alguma coisa, eu ter perdido a minha salvação, não é verdade? Isso mesmo. Mas o Senhor me resgatou, né? Então Ele me deu força e hoje eu estou aqui. Então a mesma coisa, se a pessoa está desanimada, para ela não desistir de buscar o Senhor. É graças a Deus. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Bem forte. Obrigado, viu?